Olá galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar então sobre potência, finalmente, potenciação. Vocês já devem ter visto expressões do tipo, por exemplo, 3 elevado a 2, ou seja, um número e em cima desse número você tem um outro númerozinho pequeno. Hoje a gente vai falar o que isso significa, tá? Bom, da mesma forma que a multiplicação é uma simplificação da soma de vários fatores repetidos, agora a gente começa então a estudar essa nova operação, que é a potência, e ela nada mais é do que uma multiplicação com vários elementos repetidos também. Por exemplo, se a gente pensar na multiplicação, quando eu tenho aqui 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, é muito mais prático, ao invés de escrever isso daqui, colocar isso daqui. Ao invés de colocar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, é muito mais prático eu colocar 6 vezes o 4. O que isso quer dizer? Eu estou somando o número 4 6 vezes. Em ambas as operações o resultado é o mesmo. 4 mais 4 é 8, com 4, 12, com 4, 16, 20, 24. E 6 vezes 4 a gente sabe que é 24. Então, conforme eu escrevi aqui, em ambas as operações, nós sabemos que o resultado é 24. Da mesma forma, acontece aqui embaixo. Se eu fizer essa operação com vários 8, eu tenho aqui o número 8 9 vezes. Então, eu estou calculando 9 vezes o 8, que é igual a 72. A potenciação, a gente acaba considerando a seguinte coisa. Então, vamos lá. Considera a seguinte operação aqui. 9 vezes 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 9. É muito mais prático. Na verdade, não é nem muito usual a gente fazer essa conta aqui. Então, o que a gente vai fazer? Quantos 9 a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Nós temos 16 noves. A potenciação ela faz o seguinte. A base para a gente vai ter uma coisa que a gente vai chamar de base e uma coisa que a gente vai chamar de expoente. A base vai ser o número que está sendo multiplicado várias vezes. E o expoente vai fazer a contagem para a gente de quantas vezes esse número é multiplicado ele por ele mesmo. Nada mais do que isso. Então, conforme eu escrevo aqui, acaba ficando um pouco fora de mão realizar todos esses cálculos. E por isso a gente utiliza a noção de potenciação, onde ao invés de realizar todas as contas, a gente representa por meio de uma expressão. E essa expressão, conforme eu coloquei aqui, é 9 elevado à 16ª potência ou a 16. Falar dessas duas formas está correto. Tá? E aí, como eu escrevo aqui também, lemos 9 elevado à 16ª potência ou simplesmente 9 elevado a 16. Em dois casos, nós temos nomes específicos. Quando a gente tem alguma coisa elevado ao número 2, a gente diz que essa coisa está elevada ao quadrado. E quando a gente tem elevado ao expoente 3, a gente diz que o número está elevado ao cubo. São os dois nomes específicos. De resto, a gente sempre usa aquela nomenclatura que eu passei ali em cima. Segunda potência, terceira potência, quarta potência e assim sucessivamente, tá? Então, nós sempre temos numa potenciação
a base e o expoente. E para resolver uma potência, a gente faz a base vezes a base, quantas vezes o expoente estiver pedindo. Ó, por exemplo, aqui, 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? O que é que eu faço? A base vezes a base, a quantidade de vezes que o expoente está pedindo. O expoente está pedindo 3 vezes, então eu vou fazer a base vezes a base 3 vezes. E 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Por quê? Eu pego a base e multiplico por ela mesma 4 vezes. E isso dá 81. Então, gente, potência é algo simples se a gente for parar para analisar. 4 elevado a 1 quer dizer que eu tenho o número 4 quantas vezes? Uma vez. Então, dá ele mesmo. Tá? Vamos pensar num probleminha de aplicação. Ó. Observe o problema a seguir e faça que se pede. João tem 5 estantes em seu quarto. Em cada estante, ele tem 5 caixas, com 5 carrinhos em cada uma. E dentro de cada carrinho, tem 5 bonequinhos sentados nos bancos. Quantos bonequinhos João tem? Ora, a gente tem que pensar no seguinte. Dentro de cada carrinho, tem 5 bonequinhos. Ele tem, então, 5 estantes. Vamos lá, vamos desenhar as estantes aqui. Em cada estante ele tem 5 caixas. Com 5 carrinhos em cada caixa. E assim sucessivamente. Então a ideia que a gente usa para resolver esse problema vai ser a seguinte, ó. De novo, então, ele tem 5 estantes. Em cada estante ele tem 5 caixas. Em cada caixa ele tem 5 carrinhos. Em cada carrinho ele tem 5 bonequinhos. E aí a gente consegue, então, descobrir o total de bonequinhos que ele tem. Ele represente a solução do problema na forma de potência. Ora, nós temos aqui 5 elevado à quarta potência. Porque eu tenho 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, quantos bonequinhos ele tem na verdade? Aí é só a gente fazer a conta. 5 elevado à quarta é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Dá 25 vezes 5, 125. E vezes 5, 625. Então, ele tem 625 bonecos. A ideia não é difícil, é só eu pensar que assim, o negócio ele vai crescendo, a gente fala aqui de forma exponencial. Tá? Eu tenho 5 dentro de 5. Dentro de cada um desses 5 eu tenho 5, e dentro de cada um desses 5 eu tenho mais 5, e assim sucessivamente. Ó. Coisas importantes. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, 5 elevado a 1, 5. 15 elevado a 1, 15. 3 elevado a 1, 3. 0 elevado a 1, 0. 1000 elevado a 1, 1000. E assim sucessivamente. Todo número elevado a zero, exceto o próprio zero,
resulta em 1. Então, 5 elevado a 0 dá 1. 7 elevado a 0 dá 1. 15 elevado a 0 também dá 1. 0 elevado a 0 não tem resposta, a gente fala que é indeterminado. Depois a gente vai entender o porquê que todo número elevado a 0 dá 1. Não nessa aula, mais para frente, quando a gente começar a ver algumas propriedades. Quando eu for elevar uma fração a algum expoente, eu vou elevar tanto o número de cima quanto o número de baixo a esse expoente. Por exemplo, 3 meios elevado ao quadrado. O que é que eu tenho? Eu tenho 3 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, eu faço em cima 3 vezes 3, embaixo 2 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 5 terços elevado ao cubo. Eu tenho que fazer 5 elevado a 3 e 3 elevado a 3. Daí vai ficar 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes 3 vezes 3. E aí isso dá 125 elevado 125 dividido por 27. 3 meios elevado a 0. O que eu tenho? Tenho 3 elevado a 0, tenho 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0, exceto o próprio 0, dá 1. Então eu vou ficar com 1 dividido por 1, que dá 1. Tá? Então essa é a ideia inicial de potência que eu queria passar para vocês. O que é uma potência? Se eu tenho um número A elevado a um número n, eu vou ficar com a base vezes a base, quantas vezes pé de expoente. Tomar bastante cuidado com isso daqui. Tem gente que tem... Eu não vou nem comentar qual é o erro que o pessoal faz para não induzir vocês a fazer este erro também. Então, potenciação ela está relacionada com a multiplicação. Isso vocês precisam ter em mente. E para resolver, eu multiplico a base pela base, a quantidade de vezes que o expoente estiver pedindo. A base é o número maior, né? Aqui embaixo, é o que eu costumo falar que é o que sustenta o expoente, que é o númerozinho que aparece em cima. Tá joia? Vamos fazer algumas atividades para a gente fixar essa ideia. 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 3 elevado à quinta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso dá 9, 89, 27, 81, 243. 3 elevado ao quadrado é 13 vezes 13, que dá 169. Todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Para vocês calcularem, ficam esses 3 aqui. Esses 3 aqui vocês vão fazer como tarefinha. Vamos lá. Quem é maior? 3 elevado ao quadrado ou 2 elevado ao cubo? Vamos ver. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, quem é maior? Nesse caso, o 3 elevado ao quadrado. 56 elevado a 1 ou 1 elevado a 56? 1 elevado a 56 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 56 vezes. Vamos pensar. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Então isso daqui vai dar sempre 1. Já guardem isso na cabeça de vocês também. 1 elevado a qualquer número é 1. E 56 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então,
O 56 elevado a 1 é maior. Quem é maior? 0 elevado a 200 ou 200 elevado a 0? 0 elevado a 200 é fazer 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 200 vezes. Isso vai dar 0. 200 elevado a 0 dá 1, porque todo número elevado a 0, exceto o próprio 0, dá 1. Então, esse daqui é maior. Diga o valor da interrogação. Vamos lá. Na letra A, nós temos 3, interrogação, igual a 81. O que vocês vão ter que fazer nesse exercício? Pega o 81 e aí vocês vão decompor ele sozinho. Dá para dividir por 3 e dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Isso daqui é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O número 3 está aparecendo 4 vezes, então nós temos 3 elevado à quarta. Logo, a interrogação é 4. Vamos pensar na B. Interrogação elevada a 2 é igual a 144. De novo, pega o 144 e vai decompor. Por 2 dá 72. Por 2 dá 36. Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Isso daqui vai dar... Olha que legal, ó. Eu tenho que reparar o seguinte, eu tenho que juntar isso daqui em grupos de 2 números. Ou seja, eu tenho que encontrar um número que vezes ele mesmo dê 144, certo? Ora, eu tenho 4 números 2 e 2 números 3. Então, se eu tenho 4 números 2, eu vou dividir eles em grupinhos de 2. Então, aqui eu vou ficar com esses 2 e aqui eu vou ficar com esses 2. E como eu tenho 2 números 3, eu vou jogar um 3 para cada um. Daí eu fico com 2 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Certo? 2 vezes 2, 4 vezes 3 dá 12. 2 vezes 2, 4 vezes 3 também dá 12. Daí eu vou ter 12 vezes 12, que é 12 ao quadrado, que fica com a carinha que eu preciso. Então, aqui eu tenho o número 2. Entenderam o que foi feito aqui? Como eu quero descobrir alguma coisa elevada ao quadrado, que dá 144, então eu vou ter que separar as coisas em um número vezes ele mesmo. Aqui eu tinha 4, 2. Então, como eu tenho que separar em um número vezes ele mesmo, eu tenho que separar essas coisas em 2 grupinhos. Então, um grupinho ficou com 2 vezes 2, o outro grupinho também ficou com 2 vezes 2. E aí eu tenho 2 números 3. Eu coloco um 3 para cada lado, certo? Vamos agora pensar na C. A D eu vou deixar para vocês. 1296. Essa, galera, acaba sendo um pouco mais fácil para a gente resolver do que essa daqui. Por quê? Porque nessa daqui ele me dá a base. Então, como eu tenho a base, eu não vou me sacrificar e ficar fazendo conta difícil para depois ter que juntar em grupinhos. Se eu quero que a base seja 6, eu já venho aqui e divido direto por 6. Isso daqui vai dar 2, 1, 6. Se eu dividir por 6 de novo, vai dar 36. Por 6 dá 6, por 6 dá 1. Logo, o que eu tenho? 6, 1, 2, 3, 4, elevado à quarta. Então, a minha interrogação é
o número 4. A D, a ideia que vocês vão ter que utilizar para resolver é a ideia da B. Porém, ao invés de 2 grupinhos, vocês têm que separar em 3. Tá bom? Fica mais esse exercício para vocês. Para a gente finalizar, represente na forma de potência e depois calcule. 9 elevado ao cubo. Lembra que lá no comecinho da aula eu falei que ao cubo é o 3? Então eu fico com 9 elevado a 3, que é igual a 9 vezes 9 vezes 9, que é igual a 729. 7 elevado ao quadrado. Então é 7 elevado a 2, que é 7 vezes 7, que é igual a 49. Depois, 10 elevado à quarta potência. É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Como é elevado à quarta potência, na verdade a gente tem um 10 elevado a 4 aqui. 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000, vezes 10 dá 10.000. 3 elevado à sexta potência. Isso é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Vezes 3, 729. Fica para vocês fazerem também a E e a F. Tá certo, galera? Então a ideia de potência ela não é uma ideia complicada. Eu espero que vocês tenham entendido a ideia de potência, que é uma simplificação da multiplicação. E é isso. Até a próxima.